Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4, no versículo 17. Está escrito assim, logo lá no começo do ministério de Jesus, diz assim a palavra: daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. E lá em Apocalipse, no capítulo 22, abra também a sua Bíblia, capítulo 22, no versículo 14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós te engrandecemos, te agradecemos, Pai, nesta manhã, neste dia, por podermos estar na Tua casa, Senhor, na Tua presença. Meu Deus, o primeiro dia da semana, Senhor, logo nas primeiras horas da manhã, Senhor, te engrandecemos, te adoramos e te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos guardado e tem nos abençoado. Senhor, essa é a Tua palavra. Fala conosco nesta manhã, Pai. Fala a cada vida, a cada coração. E que, meu Deus, a minha vida seja um instrumento nas Tuas mãos. Usa, Senhor, os meus lábios para falar, meu Deus, daquilo que o Teu Espírito Santo quer falar, meu Deus, a cada vida, a cada coração. Em nome de Jesus, meu Deus, que não sejam as minhas palavras, mas que seja a Sua palavra, meu Deus, tocando em cada vida, em cada coração nesta manhã, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Graças a Deus. Assente-se no seu lugar. Aleluia. O tema dessa mensagem é ajustando a rota. Repita comigo: ajustando a rota. A gente está acostumado, quem dirige, está acostumado a colocar lá o navegador, né? O aparelhinho lá com o GPS. Hoje nem é mais aparelho com GPS, é o celular, com o seu destino, para onde você quer ir, onde você quer chegar. E quem aqui já colocou lá o Waze, o Google lá, e em algum momento você errou o caminho mesmo tendo a direção apontada lá? Quem já errou? Meu Deus, todo mundo. Eu lembro de uma viagem que nós fizemos, a gente estava voltando de um grande evento da igreja, São José dos Campos. São José dos Campos. Eu estava tão cansado, mas tão cansado, para chegar aqui. A gente levou 4 horas mais ou menos de viagem, e depois de um dia muito intenso de trabalho, e eu errei 3 vezes os acessos. O último foi aqui da usina ali. Eu fui fazer a rotatória e fui embora para Saltinho. Eu falei, que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Lá vai eu fazer retorno. E sempre o navegador ali, ajustando rota. Ajustando a rota. Eu acho que quase que o Waze grita comigo: cara, acorda. O que você está fazendo da sua vida? E eu falava para a pastora: amor, fica olhando para mim, porque eu estou pregado, eu estou esgotado, eu preciso chegar em casa logo, porque eu estou muito cansado. Isso, o cansaço, às vezes a fadiga, né? E o estresse, eles fazem a gente não observar os detalhes e a gente errar. Mesmo o negócio na nossa cara ali, o mapa aparecendo, às vezes a pessoa ali que está narrando a direção, ela grita com você e você não escuta. Quantas vezes a gente já errou? Em São Paulo, uma vez eu entrei na contramão. Meu Deus do céu, eu errei uma entrada, entrei na contramão, em São Paulo, que o trânsito é violento, não perdoa ninguém. Então a gente erra, não erra?
se a gente erra nisso que é tão simples, e é simples, não é? Não é um bicho de 7 cabeças, é só observar o mapa, ouvir as instruções e seguir. A gente erra. Imagina na nossa vida, que às vezes a gente não tem um manual, que às vezes a gente não tem a instrução tão clara na nossa frente, de que decisão tomar, de que caminho seguir, se a gente vai para cá, se vem para lá, se segue em frente, se para um pouco. A gente não tem, muitas vezes, essa direção tão clara, tão apontada na nossa cara. E aí fica mais difícil um pouco, da gente saber que direção tomar, que caminho seguir, que passo dar. Não é assim. A vida não é fácil, a vida não foi feita para amadores. Nós precisamos melhorar todos os dias. Nós precisamos compreender que os desafios, eles são lançados. As nossas vidas, elas são feitas de altos e baixos. Todos os dias a gente precisa tomar decisões. Todos os dias a gente precisa decidir sair da cama. Já começa daí a primeira decisão. Pastor, mas eu não posso me dar ao luxo de decidir ficar na cama. Mas você decidir ir para o trabalho é uma decisão diária. Você decidir arrumar a sua cama é uma decisão. Você decidir fazer as coisas que você precisa fazer é uma decisão. E nós somos livres para tomar a decisão que a gente quiser. Há decisões que elas se tornam simplesmente corriqueiras e hábitos que a gente cria, porque a gente precisa. Se a gente não fizer daquela forma, algo vai dar errado depois. Não é assim? Se a gente decide errado, algo vai dar errado mais para frente. Então, a gente acaba, por muitas vezes, tomando decisões por impulso ou por hábito, simplesmente porque aquilo já faz sentido para nós daquela forma. Então eu preciso acordar todos os dias, levantar da minha cama, tomar um banho, tomar um café e partir para o trabalho. Isso se torna uma rotina. E parece que você simplesmente não decide mais. Mas você pode decidir não colocar o seu despertador para tocar. Você pode decidir fazer diferente. Mas se você tomar essas decisões, serão decisões acertadas? Serão boas decisões? Ou isso vai te causar um prejuízo no futuro? Então, simplesmente, muitas áreas da nossa vida se tornam rotineiras. E eu não estou falando que isso é ruim, muito pelo contrário. Quando a gente cria determinadas rotinas para as nossas vidas, rotinas boas, bons hábitos, isso provoca em nós coisas boas. Por exemplo, nós tivemos o relógio de oração, e a gente convida a igreja, a liderança na verdade é convocada a participar, mas é uma hora de oração que nós temos específica, uma hora de oração direcionada, porque lá dentro da sala de oração tem 30 motivos de oração pendurados ali na parede, e nós oramos ali em média 2 minutos por cada motivo de oração, mas está direcionado, está escrito ali na parede, no papel ali, qual é o motivo de oração. Então, essa 1 hora, ela acontece de uma forma muito tranquila, muito suave. E nós orarmos é um hábito que nós precisamos desenvolver. A gente orar é um bom hábito, é uma boa decisão. Mas e se eu não decidir? Se eu não decidir, isso não se torna um hábito. Se eu não decidir, isso não vai fazer parte da minha vida. E nós precisamos
tomar boas decisões. Nós não somos capazes de voltar atrás no tempo. Não existe isso. O tempo, ele é uma forma linear. A gente segue sempre em frente. As coisas que passaram ficaram para trás. A oportunidade do relógio de oração, que começou às 9 da noite e encerrou às 9 da manhã, ela passou, ficou para trás. Eu não consigo voltar lá e falar: pastor, põe o meu nome aí que eu quero orar das 3 às 4 da manhã. Não há mais essa oportunidade. Mas virá uma nova oportunidade em breve, de um novo relógio de oração. E aí nós podemos tomar a decisão de nos colocarmos num desses horários. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente não consegue voltar atrás em nada na nossa vida. Nós não somos capazes de voltar atrás em nada do que nós fizemos, em nada do que nós deixamos de fazer, em nada do que nós vivemos ou do que nós deixamos de viver. A gente não volta atrás. Não somos capazes de voltar atrás. A gente precisa seguir em frente. Fala para quem está do seu lado: nós precisamos seguir em frente. É sempre em frente. Percebe isso? Pastor, mas o senhor leu aí a respeito de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. E quando nós nos arrependemos, nós conseguimos mudar um comportamento. Quando nós nos arrependemos, nós mudamos algo na nossa vida. Perceba que o arrependimento não faz você voltar atrás. O arrependimento não te leva 1 minuto, 1 segundo sequer atrás no tempo, mas ele te leva por um novo caminho à frente. Isso nós precisamos entender, porque lá fora as pessoas dizem assim: ah, se arrependimento matasse. O arrependimento não mata. O arrependimento, ele traz vida. Olha que interessante isso. Por quê? Muitas pessoas se arrependem de determinadas atitudes que tomaram, e que naquele momento em que elas despertam, em que elas acordam, elas tomam consciência de que não foi uma decisão boa, de que não foi algo bom que elas fizeram. E aí elas falam: ah, se arrependimento matasse. Graças a Deus que o arrependimento não mata ninguém. O arrependimento, ele traz vida. O arrependimento, ele traz mudança de vida. E é isso o que nós precisamos ter no nosso coração. Olha só, lá em 1 Samuel, capítulo 15, abra comigo a sua Bíblia. A palavra de Deus fala a respeito dele. 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 29, diz assim: também a glória de Israel. Veja que a glória está escrito com letra maiúscula, significa o Deus de Israel. A glória de Israel não mente, nem muda de ideia. Algumas versões falam: não se arrepende, porque não é homem para que mude de ideia, não é homem para que se arrependa. Está falando de Deus. E lá em Gênesis 6:6 fala de Deus também, e diz algo diferente do que nós lemos aqui. E eu quero que você leia para você entender esse conceito. Gênesis 6, versículo 6, está falando a respeito da criação do homem. E Deus diz assim, a palavra de Deus: então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração.
Algumas versões dizem que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Se arrependeu. Mas ali no texto que nós lemos em 1 Samuel, diz que Deus não é homem para que se arrependa. Espera aí, se Deus não é homem para que se arrependa, como Ele se arrependeu de ter feito o homem? Meu Deus! Simplesmente, nós precisamos entender que esse arrependimento é diferente do nosso arrependimento. O nosso arrependimento muda a rota, muda a direção, muda tudo na nossa vida. Mas quando Deus, Ele fala aqui no versículo 6 de Gênesis, a respeito de arrependimento, Ele só está mudando o trajeto. Mas perceba que como nós colocamos lá no nosso navegador no carro, onde nós queremos chegar, às vezes o navegador nos dá 2, 3 opções de trajeto, para nós chegarmos naquele destino. Deus, Ele tem inúmeras formas de fazer com que nós possamos chegar no destino que Ele sonhou para nós. E os planos de Deus não mudam. O alvo que Deus criou para a nossa vida não muda. O projeto que Deus traçou para nós não muda. Somos nós que mudamos. Somos nós que estragamos aquilo que o nosso Pai sonhou para nós. E aí Deus precisa traçar uma nova rota para nós podermos chegar lá. Fala assim: Deus traça uma nova rota. Quando a palavra diz que Deus se arrependeu, não está dizendo que Ele falou assim: eu não devia ter feito dessa forma, eu errei. Não foi isso. Por causa da maldade do ser humano, o ser humano se tornou mal, e Deus traçou uma nova rota. O plano continuou o mesmo, o alvo continuou o mesmo, o destino continuou o mesmo. Deus apenas traçou uma nova rota. Se arrepender é você mudar o caminho. Se arrepender é você mudar a decisão que você toma. Se arrepender é você fazer diferente do que você havia vindo fazendo e passar a fazer de uma forma nova. Porque muitas vezes o nosso comportamento, como nós fazíamos, isso ia levar a gente para o abismo, ia levar as nossas vidas à perdição, ao mal. Mas quando nós nos arrependemos, e para a gente se arrepender, não é uma simples decisão da minha consciência, não é uma simples decisão que eu estou tomando porque eu fiquei assim mais inteligente, mais esperto. É uma decisão orientada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos convence da justiça de Deus. É o Espírito Santo que nos convence a respeito do juízo que virá sobre as nossas vidas. E todos nós seremos julgados pelas decisões que nós tomamos, pelas boas decisões, pelas más decisões. Tudo isso será colocado na balança. Tudo será posto na balança. Porque Deus, Ele é justo. Ele não é injusto. Ele não age com injustiça. Pelo contrário, Deus, Ele age com justiça total com relação às nossas vidas. Olha só o que está escrito lá no Evangelho de João. Abra comigo. João, capítulo 12. Lá no final de João capítulo 12,
versículo 47. Diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Aqui é Jesus dizendo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Jesus está esclarecendo aqui: eu não preciso me dar ao trabalho de julgar ninguém, porque todas as diretrizes já foram dadas, todas as orientações já foram passadas, o alvo, o destino já foi oferecido, já foi informado, já foi projetado, planejado. Ontem eu fui pregar em Jundiaí, eu, a pastora e algumas pessoas daqui acompanharam a gente, e antes de eu ir, durante o dia, eu coloquei o endereço que tinham me mandado, mas o endereço estava, é uma rua que tem um nome comum em diversas cidades, e aí deu que eu iria chegar em Jundiaí em 35 minutos, e eu acreditei naquilo. Olha só, eu acreditei que eu ia chegar em Jundiaí em 35 minutos. Como é que a minha mente podia estar tão distraída? E eu falei para todo mundo: não, é pertinho, é rápido, como se eu não passasse por Jundiaí toda semana, que eu não soubesse que leva um pouco mais de 1 hora para chegar lá. E simplesmente eu me esqueci. E aí eu calculei que eu deveria sair em determinado horário. E aí, no fim do dia, assim, quando já estava à tarde, me deu um estalo. Falei: opa, peraí, tem alguma coisa errada. A pastora falou: você tem certeza, amor? Mas Jundiaí é mais longe. Eu falei: não, acho que tem alguma coisa errada. Coloquei de novo no navegador. E aí coloquei o endereço, estava dando uma rua em Capivari. Imagina se eu ia chegar a tempo do culto. Totalmente fora da direção. Parecia que era o lugar certo, mas era o lugar errado. Parecia que era o destino certo, mas era o destino errado. A gente precisa entender que o que parece verdade, muitas vezes é engano. Tem muita coisa por aí parecendo verdade. Tem muita gente por aí falando bonito, dando conselhos, pessoas que não vivem o que elas ensinam. É um cego querendo conduzir outro cego. E a gente vê isso se multiplicando hoje pela internet. Pessoas que elas prometem que você vai ter um resultado excepcional, e quando você pede para elas mostrarem o resultado delas, elas não são capazes de mostrar esse resultado excepcional. Elas vão pegar um outro exemplo, elas falam: olha só, essa pessoa aqui fez isso, e ela teve esse resultado. Não, mas peraí, você que está ensinando, você que está me dizendo, que se eu fizer como você está falando, eu vou ter determinado resultado, você não está fazendo? Não, eu estou fazendo, mas eu não cheguei lá ainda. Oh, que raio de indicação é essa? Que raio de ensino é esse? É a mesma coisa que as pessoas falam por aí: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não existe. Isso não convence mais. A gente não cai mais nessas lorotas. Faça o que eu estou te dizendo, mas não faça como eu faço. Faça diferente. Se a pessoa que está orientando, nem ela sabe, por que você vai entrar nessa? Já imaginou se você perguntasse para mim: pastor, como que a igreja vai estar daqui 6 meses? Como que a igreja vai estar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos? É claro que eu não sou vidente. É evidente que eu não sou vidente.
mas nós estamos projetando, nós estamos sonhando, nós estamos planejando e nós estamos traçando estratégias para daqui 2 anos, para daqui 5 anos. Eu acredito que daqui 5 anos, essa igreja, ela vai ter 4 cultos no domingo. 4 cultos cheios, lotados de pessoas. Daqui 5 anos. Pastor, como o senhor é capaz de projetar isso? Eu planejo, eu sonho, Deus dá o trabalho, Deus vai acrescentando a cada dia, Deus vai trazendo pessoas para somarmos no trabalho, e eu consigo visualizar que daqui 5 anos será dessa forma. Pastor, e se não acontecer? Se não acontecer é ou porque nós erramos, ou porque não bateu de encontro com aquilo que Deus estava projetando para nós. Mas e aí, pastor, você vai passar vergonha? Eu passar vergonha? Eu não sou o dono da obra. Quem é o dono da obra? É Deus. Ele é o nosso Pai. É Ele quem está projetando. É Ele quem está nos fazendo sonhar. É Ele quem está nos fazendo acreditar. Pastor, e o que o Senhor está fazendo para que daqui 5 anos a igreja esteja dessa forma? Tudo o que você escuta no fim do culto. Quantos recados nós damos no final de cada culto? É reunião disso, é encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de casais, geração forte, adolescentes e jovens, crianças juniores trabalhando com afinco, cultos que acontecem na igreja, visitas, orações, atendimentos, recepção de novas pessoas, capacitação de liderança. Tudo isso nos faz entender que daqui a 5 anos estaremos dessa forma, que daqui 2 anos nós estaremos de determinada forma. Mas para tudo isso acontecer, uma série de coisas precisa acontecer no meio do caminho. E aí eu entendendo que daqui tanto tempo nós vamos estar em determinada situação, 5 anos, como é que eu vou estar em 4 anos? Como é que eu vou estar em 3 anos? Como é que eu vou estar em 2? Como é que eu vou estar em 1 ano? Eu preciso entender isso, eu preciso visualizar isso. Eu estou falando da sua igreja, da nossa igreja, mas você também pode entender que eu estou falando da nossa vida. Como nós vamos estar daqui 5 anos? Como estará a nossa vida daqui 4 anos? Como estará a nossa vida no mês que vem? Será que, com o passar do tempo, a nossa vida vai estar melhor do que está hoje? Será que nós seremos capazes de observar tudo o que nós precisamos observar, principalmente com relação à palavra de Deus, à seriedade no caminho de Deus, para que Ele mesmo possa nos orientar, para que Ele possa nos dar a direção, para que Ele possa nos instruir com relação a quais decisões eu preciso tomar todos os dias, para que daqui 1 ano eu possa ter um alvo traçado, e daqui 1 ano eu possa alcançar esse alvo, porque eu vou compreender que mês após mês eu preciso dar um passo a mais, mês após mês eu preciso tomar uma decisão a mais, mês após mês, semana após semana, dia após dia, eu preciso tomar decisões mais acertadas, para que eu possa alcançar o meu objetivo. É a mesma coisa alguém que vai construir uma casa, precisa ter um terreno, então eu preciso encontrar um terreno primeiro, eu preciso adquirir esse terreno, e depois eu vou sonhar, como é que vai ser a minha casa? Eu quero construir uma casa, mas se você não sonhar,
Se você não projetar, vai sair uma casa? Não vai. Não vai acontecer. Mas se você colocar no papel, projetar, desenhar, fazer uma planta, rascunhar ali, falar, eu quero tantos quartos, eu quero que a minha sala seja desse jeito, eu quero que a minha janela seja de tal tipo, eu quero que a fechadura da minha porta seja de determinado modelo, eu quero que minha porta seja assim, assado. Projetar, sonhar. Se você não começar, nunca vai acontecer. Mas se você começar agora a tomar as decisões certas, você vai saber em quanto tempo você vai estar dentro da sua casa. E é um tijolo após um tijolo, é um bloco após outro bloco, um passo de cada vez, uma decisão de cada vez. Mas quando nós decidimos mudar algo na nossa vida, não é uma coisa que muda. Uma mudança de um hábito, uma mudança de um comportamento, uma decisão que nós tomamos, ela provoca uma cadeia de eventos. Ela provoca uma cadeia de coisas que vão acontecendo na nossa vida, que isso pode nos levar a lugares incríveis, ou lugares tenebrosos. Quando nós tomamos decisões erradas, a palavra de Deus diz que um abismo leva a outro abismo. O que é um abismo? É uma decisão errada. Mas a palavra de Deus diz que nós caminhamos de vitória em vitória. Então isso significa que eu tomei uma decisão certa. Isso me leva a tomar mais uma decisão certa. Sequência de eventos. O poder da decisão. Mas todas as decisões que nós tomarmos serão colocadas na balança. Serão pesadas. Serão avaliadas. E a gente precisa andar sempre debaixo de uma direção. Entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Entender aquilo que Ele quer para nós. E os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Os planos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos. Os planos do Pai, eles vão além do que os nossos. E nós precisamos entender o que Deus tem reservado para nós, o que Deus tem preparado para a gente. Meu amor, você viu aquela informação? Nós precisamos entender isso. E quando nós compreendemos, nós conseguimos dar o próximo passo. Quando nós compreendemos que Deus realmente tem algo a mais para nós, nós conseguimos de forma muito firme dar o próximo passo. De forma muito consistente, tomar a decisão certa. De forma muito acertada, tomar as melhores decisões. Abra lá sua Bíblia em Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19, diz assim: portanto, arrependam-se e convertam-se, para que sejam cancelados os seus pecados. Portanto, arrependam-se e se convertam. Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama a olharmos para as coisas da nossa vida e falarmos: eu fiz errado até agora, mas eu quero converter, eu quero tomar uma nova decisão, eu quero mudar o meu comportamento, eu quero tomar a decisão para que o meu futuro seja diferente. Eu quero
converter o meu caminho para que eu alcance tudo o que Deus reservou para mim. Eu quero converter o meu caminho para que eu alcance o melhor de Deus na minha vida. Isso é se converter, se arrepender, ter a clareza de que tomamos decisões erradas, termos a clareza que o simples fato de nós não decidirmos nos fez andar por caminhos que nós não deveríamos ter andado. O simples fato de nós deixarmos a vida nos empurrar, nos fez andar por caminhos que nós não deveríamos ter andado. Nos fez perder tempo, nos fez ficar para trás. Mas quando nós nos arrependemos, deixamos de lado, tomamos a melhor decisão, isso significa se converter. Isso significa tomar a decisão certa. E quando nós nos convertemos, o que o texto diz? Que os nossos pecados, eles são cancelados. O que é pecado? Pecado é decisão ruim. Pecado é fazer o que não é certo. Pecado é decisão equivocada. Pecado é fazer aquilo que não agrada a Deus. Pecado é errar pelo caminho. Pecado é sair do caminho. Mas a palavra de Deus diz que quando nós nos arrependemos, nós nos convertemos, e tudo aquilo que em algum momento da nossa vida passou a desagradar a Deus, Deus simplesmente cancela, Deus simplesmente apaga. Pastor, mas eu não esqueço, eu não sou capaz de limpar a minha memória e tirar isso da minha vida. É claro que não. Nós não somos robôs. Nós não somos um computador onde eu vou lá e apago algo e aquilo simplesmente não existe mais. Mas Deus, Ele é capaz de olhar para nós e não ver em nós aquilo que a nossa consciência às vezes nos faz lembrar. Deus olha para nós e não vê em nós aquilo que o diabo às vezes fica soprando no nosso ouvido, querendo nos acusar de algo que nós já deixamos para trás. Deus olha para nós e não vê. O diabo, ele acusa, ele fala, não, mas ele fez tal coisa, ele fez uma coisa errada, ele fez isso, isso, isso. E Deus olha e fala assim, não estou vendo isso que você está vendo. Eu não estou enxergando isso que você está enxergando. Porque Deus, Ele cancela da nossa vida. Ele exclui da nossa vida no momento em que nós nos arrependemos. No momento em que nós decidimos ajustar a nossa rota. E a gente fala, não, realmente eu quero chegar nesse destino que está traçado para mim. Realmente eu quero para a minha vida a vida que Deus planejou. Realmente eu quero para a minha vida a vida eterna. Para mim agora não faz mais sentido eu não trilhar esse caminho. Para mim agora simplesmente não faz sentido eu não tomar as decisões que eu tenho que tomar. Para mim simplesmente agora não faz sentido eu voltar a fazer as coisas que eu fazia em determinado momento. Não faz mais sentido. A partir do momento em que nós nos arrependemos, nós nos convertemos, simplesmente não faz mais sentido fazer errado. Pense na sua vida. Quantas decisões erradas você já tomou na sua vida? E as coisas faziam sentido.
Eu conheci um jovem que ele não saía do videogame. Não saía. Ficava o dia inteiro no videogame. Passava a noite no videogame, jogando. E num determinado ponto da vida dele, ele jogando na madrugada, ele despertou. Olha só. Ele despertou. Simplesmente ele estava jogando na madrugada com os amigos ali no online e deu um estalo. Ele falou: o que eu estou fazendo da minha vida? Onde isso vai me levar? E ele pegou o videogame, jogou no lixo e falou: eu preciso mudar de vida. Olha a decisão que ele tomou. Ele falou: eu quero mudar de vida. Eu quero decidir diferente a partir de agora. Isso acontece. E é Deus quem traz esse despertamento a nós. É Deus que faz a gente acordar para a vida, acordar para as coisas que estão nos cercando, acordar para as armadilhas que Satanás está querendo que nós caiamos. Acordar. E simplesmente, a partir do momento em que a gente desperta, que a gente tem esse despertamento, a gente muda o comportamento. E simplesmente aquilo que a gente vinha fazendo de forma rotineira, não faz mais sentido. A gente muda. A gente tem essa capacidade de mudar. A gente tem o poder de tomar as decisões e mudar o comportamento. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós precisamos deixar o nosso coração aberto para que Ele fale, para que Ele trabalhe, para que Ele nos convença. E o Espírito Santo, Ele nos convence do melhor caminho que nós podemos seguir. O Espírito Santo nos convence do melhor caminho que nós podemos trilhar. O Espírito Santo nos mostra claramente no mapa qual caminho nós devemos seguir para alcançar tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. E o Senhor nessa manhã te chama a você tomar as decisões certas, a você se arrepender de todas aquelas decisões que você tomou erradas na sua vida em algum momento. Pastor, mas como que eu vou mudar tudo isso de uma vez? Uma decisão de cada vez. Mas eu te garanto que a primeira decisão certa que você tomar, essa vai te impulsionar a você tomar todas as outras decisões. O primeiro passo, ele é o mais difícil. O primeiro passo, ele é o mais complicado. É como empurrar um carro. Quem já empurrou carro? O primeiro esforço, ele é o maior que você tem que fazer, não é? Uma vez, eu e um grupo de alunos, quando eu fazia faculdade, nós precisamos empurrar o ônibus que nos levava para casa. Só que o ônibus só podia ir para frente, e ele estava numa subidinha. Empurrar um carro é difícil, empurrar um ônibus, pior, na subida. Mas eu me lembro que a gente estava em 15, 16 pessoas, e nós conseguimos. Mas o primeiro esforço foi absurdo. Foi absurdo o primeiro esforço. É o poder da primeira decisão. Mas em algum momento aquele ônibus começou a ir para frente. E quando ele começou, cada um de nós, os nossos braços, começaram a fazer menos esforço. A cada pequeno passo, a cada centímetro que ele ia avançando, a velocidade ia aumentando. Até que nós conseguimos fazer com que aquele ônibus pudesse tomar uma certa velocidade e dar um tranco ali no motor e fazer funcionar. Mas
O esforço não foi pequeno. Fala para quem está do seu lado: o primeiro esforço, ele é o maior, e é o mais importante de todos. É a primeira decisão, é o primeiro movimento, é aquilo que você decide, que você fala assim: isso aqui é difícil, mas eu vou decidir. Essa decisão, ela não é fácil, mas ela é extremamente importante. Essa decisão, ela é uma decisão dura, mas é a primeira, é a mais importante. E o Senhor te chama a você tomar essa decisão importante hoje.